Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Open Insights. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e CEO do Grupo Inova. O Open Insights é um espaço para conversas profundas sobre os temas que estão moldando o nosso tempo: comunicação, sociedade, mercado, comportamento e, claro, os caminhos do futuro. Aqui reunimos profissionais que ajudam a interpretar a realidade, conectar fatos e promover reflexão. O empreendedorismo familiar é responsável por uma parte significativa da economia brasileira, gerando empregos, desenvolvimento regional e inovação. Mas dar continuidade a uma empresa ao longo das gerações exige preparo, visão e capacidade de adaptação a um mercado cada vez mais competitivo. Para falar sobre sucessão familiar, liderança, varejo e os desafios do empreendedor brasileiro, o Open Insights recebe hoje um empresário com uma trajetória consolidada no setor. Formado em empreendedorismo e sucessão familiar pela PUC-RS, com pós-graduação em administração estratégica e MBA em varejo pela FIA-USP, ele é sócio e terceira geração das lojas Labs, empresa com mais de 350 lojas e 2.800 colaboradores. Não é pouco, hein? Atuou como diretor de marketing, vendas e RH da empresa. Atualmente é CEO do Grupo Eleva e mentor de donos de loja em todo o Brasil. Hoje recebemos Otelmio Drebs Jr. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Totti, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Tenho certeza que nosso bate-papo aqui vai ajudar a abrir a mente de muitas pessoas para os assuntos que pretendemos abordar. A gente sabe que herdar um negócio familiar, ele não significa necessariamente que está preparado, a pessoa que está assumindo está preparada para liderar aquilo, né? Em que momento tu percebeu que os líderes precisavam dessa ajuda e desse contexto e desse aprendizado em como continuar um negócio da família? Boa, acho que essa é uma bela pergunta, Totti, porque eu acho que todo sucessor, ele passa na cabeça dele se ele vai ingressar na família na empresa da família ou se ele vai tocar carreira solo e vai fazer qualquer outra coisa, né? Inclusive eu tive muita dúvida na época que eu estava fazendo o colégio, se o que eu ia fazer na vida, né? E aí a gente começa a fazer aqueles testes vocacionais, né? Para tentar entender o que tu tem aptidão, o que tu não tem e tal. E aí eu fiz teste e aí deu justamente administração de empresas, né? E aí, aí isso já começou os primeiros sinais, né? De que tinha uma adequação ali. Exato. E aí eu juntamente com meu pai, quando eu tinha 16 anos de idade, a gente acabou montando um programa para mim, particular, de todo o meu processo de formação até os 25 anos de idade, onde seria daí o meu ingresso dentro das lojas Labs, né? Mas eu faria esse processo de preparação, né? Então foi aí que a gente começou. Eu digo que a minha carreira começou ao contrário, porque eu fui primeiro empreendedor para depois ser CLT, né? Então eu tive meu próprio negócio fora da Labs, eu tive uma empresa de transportes. A gente perguntar que área foi. Que era uma área de transportes, então eu sou natural de São Jerônimo, né? E então é muito comum o pessoal lá de São Jerônimo vir para Porto Alegre para estudar, para trabalhar. Então a gente começou com esse negócio, deu muito certo, a gente cresceu, né? Conseguiu ter mais veículos, depois expandimos para transporte de cargas, encomendas, enfim, turismo. E aí estudava nesse meio tempo. E depois acabei me formando, né, como tu mesmo falou, pela PUC, fui morar fora, daí tive minha experiência fora. Eu morei em Oxford, na Inglaterra, e aí depois voltei, morei um tempo em São Paulo, e aí fiz pós, MBA lá, e aí que eu fui ter a primeira experiência CLT, né, trabalhando em algumas empresas lá. E aí nesse meio tempo o meu avô, né, que é o grande fundador da empresa, está no auge dos seus 91 anos, ele disse: meu neto querido, né, para com essa sua escura aí de São Paulo, vem trabalhar aqui na empresa, né, aqui é o melhor lugar para se trabalhar e tal, né. Eu sempre acompanhei a Labs, né, desde de PA, né, que nem a gente diz, né. E aí foi então que eu decidi voltar para o Sul para justamente começar a trabalhar na empresa. Eu não assumi nenhuma área de início, eu acabei passando por todos os setores da companhia, fazendo um job rotation, né?
onde eu fui de fato vendedor de loja, fui crediarista, depois eu fui lá para o nosso depósito para carregar pallet e, enfim, entender todo um processo de como funciona uma empresa, né, que fatura mais de 1 bilhão, que tem 3 mil colaboradores, da onde que entra a mercadoria, como é que sai, como é que faz tudo, como é que funciona, né? Eu arrisco até dizer que acho que não tem ninguém dentro da empresa que conhece tão bem os processos quanto eu, porque ninguém teve essa oportunidade, né? Até porque, se pegar o que tu nos trouxe aqui, são dois momentos e duas circunstâncias diferentes que eu acho que formaram muito bem as tuas características profissionais. Primeiro, a chance de ter vivido outras experiências em outras empresas, estudado, enfim, ou tendo uma experiência fora, e depois vindo para dentro da empresa com essa bagagem, esse preparo que vocês conseguiram fazer do antes e viver todas as áreas dentro da empresa. Isso com certeza faz toda a diferença. Isso foi tudo montado naquele programa quando eu tinha 16 anos de idade. Né? Tudo planejado para que, de fato, quando eu assumisse uma área da empresa, eu não estivesse assumindo aquela responsabilidade porque tu é o filho do dono ou o neto do fulano, né? E sim porque tu já tem uma certa experiência, tu já tem uma certa bagagem que tu pode, de fato, contribuir para o negócio, né? Então, quem trabalha em empresa familiar, quem nasce num berço de ouro, tem o ônus e o bônus, né? De carregar essa responsabilidade. E esse processo todo, Totti, na verdade, acho que vale até a pena compartilhar contigo, que ele serviu como base para a gente fazer o nosso processo de governança familiar, né, para empresas familiares que fazem um pacto, né, um pacto societário, familiar e empresarial, onde a gente decide o que pode, o que não pode, né, e aí perante aos meus primos, os critérios que um sucessor tem que cumprir para entrar na empresa. Né? Então, aproveitando esse gancho, desse ponto que tu está trazendo, quais são os maiores desafios da sucessão familiar que pouca gente fala, assim, se tu pudesse apontar para nós? Eu acho que é administrar os conflitos. Não basta os desafios que a gente tem hoje do próprio negócio como um todo, do mercado, de lidar com concorrência, de tu preparar a empresa para o futuro, de estar antenado nas mudanças do consumidor. Tu tem um desafio que é lidar com o sócio, muitas vezes um sócio familiar. E eu acho que a gente teve grandes aprendizados nesse sentido, onde, por exemplo, a gente identificou que muitas das divergências que acontecem dentro de uma empresa é por uma falta de alinhamento entre o que é combinado e a expectativa que tu cria em cima daquilo. Parece simples isso que eu estou falando, mas é muito profundo. E muitas vezes, mas o fulano nem me ligou. Sim, mas tu combinou com ele que era para ter ligado? Não. Mas o fulano não chegou aqui ainda. Sim, mas tu combinou o horário que era para ter chego? Não. Então, é o combinado versus a expectativa, né? Tu espera que ele faça algo, mas tu não combinou. E isso, quando tu começa a entender que tu precisa combinar, ou escrever, ou no mínimo verbalmente falar, Totti, tu resolve muitos problemas familiares. A importância das coisas serem claras, né? Ficarem claras. Exatamente. O combinado não sai caro. Perfeito. E as relações humanas sempre ficam muito baseadas nessa coisa da expectativa. O que eu espero que a outra pessoa faça, mas eu não disse isso para ela. E aí eu tenho certeza que realmente traz muito conflito. E tem outro ponto aí que eu acho interessante nesse assunto, para quem também está nos acompanhando, que trabalhar com diferentes gerações dentro da mesma empresa ela pode trazer benefícios, claro, mas tem a parte do ônus que a gente estava falando. Tu acredita que isso melhora ou fortalece a gestão quando tu tem a mistura de gerações? Com certeza. A primeira, a segunda geração tem um papel fundamental de manter as tradições, os valores, a cultura da empresa. E as gerações mais novas, ela tem um papel justamente de dar uma oxigenada, de trazer uma provocação, de desafiar a empresa, de realmente tirar da situação de conforto. Então, eu sempre acreditei muito nisso, nessa questão de fazer essa junção das sucessões, e eu acho que isso agrega muito para a empresa e faz muito sentido. E o que tu acha que dentro de tudo isso que tu está falando, que tu pode atribuir para ser um dos sucessos, por exemplo, da Lebes, está perdurando e crescendo e conseguindo se manter
Claro que tem tudo isso que tu trouxe da tua preparação para ajudar eles nisso, mas tu acha que tem algum segredo especial em vocês para dar tão certo? Olha, eu acho que não tem uma fórmula mágica, assim, né? Mas, enfim, eu acho que tem que ser muito conversado tudo, né? Tem que estar alinhado. Eu acho que uma característica que a gente tem lá, que pelo menos foi implementado para mim, é que a gente tem que estar sempre com sede de aprender, sempre com sede de querer coisas novas, de nunca entrar num conformismo, né? Então, se tu for entrar na nossa empresa lá, todos os computadores, eles são de última geração. A gente, se tem uma fachada, já vai lá, já renova, sabe? A gente está sempre trazendo uma metodologia nova, contratando consultorias, prestadores de serviço para justamente aprender e nunca deixar ficar as coisas como estão, né? Então, isso eu acho que é bacana de ter isso, né? E muitas empresas familiares geralmente não sobrevivem à terceira geração, né? Acontece... Terceira é que quebra, né? Isso aí é uma lenda que tem por aí. O que tu acha que diferencia nesses casos das que conseguem crescer, conseguem continuar? É justamente esse processo de preparação, de conscientização do papel da terceira geração, dos herdeiros, né? Porque a terceira geração, por mais que ele não trabalhe na empresa, e pode ser uma opção, né, do neto, né? Ele vai ter que estar preparado para lidar com finanças, ele vai ter que lidar com sócios, ele é um futuro sócio. E com decisões difíceis, né? Exato. Então, queira ou não, ele vai cair no colo isso. Então, ele tem que estar preparado para lidar com essas situações, né? Então, é isso que eu acho que é o que faz a empresa ser mais perene, né? O meu pai costuma dizer que algo que dura 50 anos, 60 anos, para um indivíduo hoje não é tão difícil, né? Chegar nos 60 anos, 70 anos, a empresa esse ano vai completar 70 anos. E agora uma empresa, um CNPJ durar tanto tempo assim é raro, né? É muito raro. Então, é justamente por conseguir manter cultura, os valores, quando a gente age de uma forma muito correta, a gente planta isso, né? Planta isso, os funcionários com os clientes, então... E dentro desse aspecto que a gente estava falando, que a pessoa precisa entender, eu vou ter que lidar com finanças, vou ter que lidar com decisões difíceis, tem algum momento, assim, uma decisão estratégica que foi difícil para ti na tua trajetória que tu lembra, assim, que tu poderia citar? Olha, tem várias, né? Não, todos os dias deve ter, né? Mas alguma coisa específica que tu... Não, ali, com aquela decisão eu entendi que a minha preparação valeu. Eu consegui ir para o caminho certo. Eu acho que um ponto de flexão foi justamente esse meu processo preparatório, né? E eu acho que um segundo movimento também foi que quando eu abri mão das funções que eu tinha lá na empresa como executivo, depois de ter assumido a área de marketing, área de vendas, área de RH, onde eu tinha uma puta de uma responsabilidade, né? E eu abri mão de tudo isso, de uma certa forma até de uma estabilidade, para me dedicar para o projeto que eu estou hoje. Que daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar melhor sobre. E que, na verdade, é uma decisão muito difícil, mas é justamente para, cara, eu quero ir para o mundo, quero aprender, quero me preparar até para futuramente, se um dia assumir de fato a empresa. Hoje meu pai é o presidente, né? Meu avô é o fundador, meu pai é o presidente. Quem sabe um dia eu esteja preparado o suficiente para também assumir uma empresa desse porte, né? Então, esse meu movimento é justamente pensando na preparação para enxergar de novo o mercado, lidar com outros negócios e daí depois voltar talvez mais forte, né? Com certeza, todas as experiências que a gente vai absorvendo, elas vão nos preparando para tudo que tem, que a gente tem que encarar todos os dias. E eu penso que liderar milhares de pessoas, para quem está ali naquele contexto, acho que muda a forma como a pessoa enxerga a responsabilidade, né? Porque é aquele capitão que está responsável por várias pessoas, né? E como que é essa sensação para ti quando tu está nesse papel? Olha, eu sempre defendi, Totti, a gestão que eu digo que é uma gestão mais libertária, onde tu alinha as estratégias, tu dá muita autonomia,
uma autonomia com responsabilidade, né? Tu alinha as estratégias, mostra os números, tu é transparente e dá responsabilidade para a pessoa. Autonomia com responsabilidade. Então, isso eu acredito que as pessoas elas começam a se sentir parte do negócio e passam a contribuir para aquele objetivo. Então, ao invés de eu ter que mandar muitas vezes fazer, eu digo assim, como tu acha que a gente poderia fazer? Eu acho que a gente poderia fazer assim, 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 assado. Então, pode ser assim, então. Mas, na verdade, quem disse que fazer foi ela, não fui eu. Então, ela se comprometeu comigo, né? Então, é uma inversão, é um jeito diferente de tu lidar com a situação, mas tu acaba comprometendo a pessoa e engajando. Ela faz parte, porque foi ela que disse como. Mas ela tem que saber aonde tu quer chegar, quais são, o que pode ser feito, e ela tem autonomia para tomar aquela decisão, né? Então, é muita satisfação tu poder trabalhar dessa forma e tu criar uma legião de 3.000 colaboradores trabalhando para ti, né? Contigo, né? Então, fazendo com que tu atinja teus objetivos. Isso é muito gratificante, né? E quando tu traz sobre esse momento que tu tomou uma decisão de tomar um diferente, quando que isso começou a acontecer? O que te despertou isso e qual era o teu objetivo, né? Já fazendo 3 perguntas numa só aqui. Boa. Na verdade, justamente pensando nessa questão de preparação, eu já tinha uma grande responsabilidade lá dentro. Então, cuidando do marketing, né? Tudo que é marketing, online, offline. Então, tu pensa redes sociais, WhatsApp, ponto de venda, layout de loja, aí tabloide, TV, rádio, todo o orçamento que eu tinha, né? Aí quando tu vai para a parte de vendas, nós temos 350 lojas, são 350 gerentes, que tu tem que alocar, joga para um lado, joga para o outro, olha ticket médio, venda para o vendedor, venda por categoria, venda por metro quadrado. É um mundo à parte. E aí quando tu vai para um RH, que a gente até chamou de gente e gestão, né? Práticas de RH, de como tu retém funcionário, forma líderes, prepara outras pessoas para assumir. Tudo isso eu já estava me sentindo, de certa forma, até confortável com aquela situação e entendendo que o meu momento não é sucessão ainda. Porque é cedo para falar em sucessão. E aí, então, eu assim, cara, eu vou pular um pouco, olhar um pouco para o mercado, entendendo que esse meu movimento vai me trazer uma visão cada vez até mais ampla do que aquela que eu já tinha para justamente o processo preparatório meu. Se um dia for voltar, tá tudo certo também. E se não for voltar também, eu estou entendendo que a gente está preparado para o mundo, né? E então foi mais ou menos por aí. Bom, a gente vai saber mais sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre o mercado do varejo, né? Os desafios do varejo no Brasil, não são poucos, mas nós vamos antes para um rápido intervalo, voltamos já, não sai daí. Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Inova TV. Com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores, oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Assista o Republic, canal número 2 na plataforma Inova TV. Canal Republic, onde conhecimento encontra você. Estamos de volta com o Open Insights, hoje com o nosso convidado especial, falando sobre, diversos temas importantes para quem enfrenta o mercado brasileiro, mundial também, por que não, né? E voltando aqui ao nosso tema, vamos falar de varejo. O varejo brasileiro vive hoje um momento de reinvenção ou de sobrevivência? Boa pergunta, hein? Já saiu me colocando na parede já, né, Tati? A ideia não é colocar na parede, mas é pegar de alguém que tenha tanta experiência quanto tu e a sensação que tu tem sobre esse momento que a gente está vivendo. Boa. Sendo bem sincero, eu acho que a gente tem muitos varejistas hoje no país que não fazem nem o básico bem feito. Então, a gente foi numa NRF que aconteceu agora em janeiro, em Nova York, né, a maior feira do varejo do mundo, né, e lá rolam todas as tendências, o que está acontecendo no mundo, e aí o desafio justamente é trazer para a nossa realidade aqui, ver o que se aplica no mercado brasileiro, né. Mas também tem boas notícias, né, porque eu já fui em NRFs que diziam que loja física ia acabar, né, e aí eu disse, meu Deus, eu com 300 lojas, o que eu vou fazer, Tati, Sim, com 300 lojas? Agora e agora, né? Se não, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se essa tendência vai se confirmar mesmo, enquanto isso a gente mantém lá, né?
E para minha grata surpresa, esse ano, o que se falou muito e como tendência? No retorno da valorização da loja física. Então foi uma das únicas NRFs que se falou claro, em tecnologia, no digital, mas se falou muito na questão da necessidade do cliente por um calor humano, por um atendimento. Então hoje tu pega os jovens, a gurizada, tá muito aqui, ó, em tela, e tem pouca interação. Então eles precisam de experiências, de sair de casa. Então essa questão de ter a loja, e daí, claro, o papel da loja muda, porque ele passa a ser menos transacional, de simplesmente, vai lá, pega o produto, tira a nota fiscal e vai embora, né? Uma transação, para mais relacional. Para, de fato, a gente conseguir gerar uma experiência agradável, um atendimento que seja diferente para o cliente e que ele tenha, não mais do que necessidade, um desejo de ir até a loja física. Para ver como o mundo é cíclico, né? Uhum. As coisas são uma época era muito presencial, daí se tornou muito distante e agora está voltando para o caminho presencial de novo. E quem acompanha as tuas redes sociais, que a gente vai colocar o @ aqui, claro, na tela, percebe que todo ano tu vai nessa feira, né? Uhum. Há muitos anos, inclusive tem uns encontros da CDL, isso, que vocês tem os pós-NRF também. o resumo de tudo que viu lá. E aí, tu falaste do comportamento dos jovens, por exemplo, nas telas, enfim. O comportamento consumidor, ele mudou mais rápido do que as empresas estavam preparadas? Sim. Eu acredito que sim. Acho que muitas empresas não entenderam esse movimento e é justamente isso, quando eu falo que um básico bem feito, ele não é executado com excelência, é justamente porque essas empresas continuam fazendo ou trabalhando do mesmo jeito do que 5 ou 10 anos atrás. Então, é muito comum de varejistas ainda ficarem esperando o cliente vir na loja, quando, na verdade, hoje o lojista precisa fazer um trabalho ativo de ir atrás do cliente também para conseguir fazer uma nova venda e não deixar o cliente ou, né, o consumidor tomar a decisão ou se lembrar de comprar de ti. Não, tu tem que lembrar ele. E eu acho que essa mistura também do atrair atenção no digital, para trazer aquele consumidor até o presencial, esse caminho aqui, não é todo varejista que consegue executar bem. Eu acho que tem ali um gap. Isso, Totti, é muita questão que tu tem que entender o cliente que tu tá vendendo. E entender passa pelo, de fato, tu entender o comportamento de consumo dele, sabe? O que ele gosta, o que ele comprou pela última vez, quais são as características dele. Tem muito varejo hoje que não pega nem o dado quando vai fazer a venda, não sabe nem o nome, nem o telefone do cara. Como é que eu vou desejar um feliz aniversário pro Totti se eu não tenho o contato dele mais? Então, e tem outros varejistas que trabalham com uma base riquíssima de dados, tem isso, mas não trabalham, não monetizam ou não executam, né? Eu entendo hoje dados como a maior riqueza que uma empresa pode ter. Sem dúvida. Aí tem muita gente que tem e não usa, ou não sabe como usar, ou gente que nem pensa em ter também, bem o que tu está trazendo aqui. E aí vem engato aqui uma outra pergunta. O maior concorrente das empresas hoje, tá? É uma outra empresa ou é a falta de adaptação? Eu acho que é a falta de adaptação. A gente precisa hoje se dar conta de que um cliente hoje, a gente faz um esforço tremendo para conquistar um cliente novo. Mas a gente não sabe que um cliente que já é cliente, vender para um mesmo cliente é 5 vezes mais barato. Então a gente está sempre correndo atrás de um cliente novo, mas a gente não trabalha aquele cliente que já está ali, já está na base, que já conhece a marca, já conhece o atendimento. E então, de novo, né? A gente trabalhar essa base faz muito sentido, Totti, para justamente conseguir. E aí, o que entra nessa questão? É o senso de comunidade. Então, por exemplo, tá? Agora vou só dar uma volta, mas tu vai entender por que eu vou falar isso. Fica à vontade. Pensa comigo. Como que uma empresa dessas plataformas, eu posso falar o nome aqui? Pode estar. Como é que umas empresas dessas como Shopee, Temu, esses chineses, o cara tá lá do outro lado do mundo. Como é que ele vai vender para o nosso cliente aqui? Quem é que entende mais do cliente aqui? Esse que está no nosso bairro, em volta da minha loja aqui.
Eu entendo mais dele ou o chinês que está lá do outro lado do mundo, que talvez nunca tenha pisado no Brasil? Ah, não, cara, esse cliente aqui, eu preciso entender ele muito melhor do que o chinês lá. Então, esse senso de comunidade, de agregar valor para quem está na minha volta, é por isso que as pessoas vão comprar de ti. Não é só preço, só preços. Se for pensar, a gente não compra nos lugares só mais baratos. A gente compra onde realmente a gente gosta, onde gerou uma boa experiência, onde a gente se sentiu bem, onde a gente foi bem atendido, né? São aqueles P's do marketing, né? Que é preço, produto, praça e promoção, que é dos 4 P's, que hoje eu não sei quantos P's já estão, né? Mas a pessoa, acho que o varejista que entende o mix de coisas que ele precisa equilibrar, mas porque o consumidor tenha isso que você está falando, né? Se sinta parte daquilo, se sinta parte de uma comunidade, foi o que você citou, é um grande desafio. Mas o varejista que não consegue, eu acho... Eu falo varejista, e aí se desdobra em lojista, qualquer pessoa que tem algum tipo de produto que queira comercializar. Eu acho que no momento que ele não entende isso, me corrija se eu estou errado, vai ser muito difícil dele ampliar o tamanho dele no mercado. E aí entra essa questão do médio e do pequeno empreendedor. Tu acha que existe espaço para essas pessoas hoje no Brasil crescerem mais? Ou tá um mercado mais estagnado? Eu acho que a gente vai crescer em nichos. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar entender para quem a gente está vendendo e procurar esses nichos e atender bem esses nichos. Eu não acredito que vai ter uma única empresa que vai tomar conta do mercado inteiro. E ao mesmo tempo que o micro, o pequeno, ele vai ter que ter um certo volume para conseguir sobreviver. Vou te dar um exemplo bem clássico, tá? Tava eu, Totti, no Rio de Janeiro, com a minha família lá, tava lá minha sobrinha, e aí minha sobrinha chegou assim para mim: Dindo, me leva nesse café do gato aqui, mostrou no celular o Gato Café, não me lembro exatamente o nome, mas era... E aí eu digo... vamos ver aqui. Eu coloquei no Google o endereço e estava dando tipo 50 minutos da onde a gente estava. E daí eu, Sofia, tem outro café, um outro café mais perto aqui, né? Vou pegar um Uber até lá, né? Ai, Dindo, não sei o que. Eu digo, não vamos ir, né? E ela ficou brava comigo, que a gente não foi. E aí depois eu fiquei me sentindo mal, né? Eu como Dindo, né? Poxa, não atendi a minha filhada, aquela coisa toda. Eis que 1 ano depois, coincidência ou não, estava nós no Rio de novo, para um outro evento. E aí o Gato Café, o Café do Gato, era na Barra, né? E nós estávamos na Barra. E aí eu lembrei assim, Sofia, tu não quer ir no Café do Gato agora? Ela, Dino, tu lembrou disso, né? Eu, claro que eu lembrei, fiquei me sentindo mal um ano inteiro, né? Vamos lá. E aí levei ela no Café do Gato. O que é o tal do Café do Gato? Tinha lá uma salinha assim, com gatos, e eles andavam pela parede, tinha um caminhozinhos e tal. Um bicho mesmo, animal. Um animal ali. O café daí vinha com um rostinho do gato, o chocolatezinho tinha não sei o que, todo temático em relação a gato. E se tu quisesse lá fazer carinho no gato, tu pagava 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por tempo, tu ia lá, pagava para fazer o carinho no gato e fica lá curtindo o gato. Ela adora gato. Então a gente pagou para ela ir lá. E aí, se tu quisesse inclusive adotar um gato, tinha parceria com uma ONG que estava fazendo justamente esse papel de que aqueles gatos eram gatos abandonados e poderiam ser adotados. E o cara, que legal isso aqui. Porque quem gosta de gato tem que ir lá. Sim. Tu entendeu? Então é um nicho. Eu não gosto de gato, não tem nada contra, tá tudo certo. Mas para quem gosta de gato, aquilo ali é sensacional, é um mundo à parte. Então, aquela empresa entendeu que está agregando valor para aquela comunidade e está fazendo sentido, está fazendo um bem, está entregando um propósito claro, sabe? E aí eu entendi por que ela queria percorrer 50 minutos para ir no tal do Café do Gato. Olha só, né, o raio de atuação daquela... Depois eu descobri que o Café do Gato é uma franquia que existe no Brasil inteiro, né? Já tem hoje, né? Já tem em vários lugares e tal. Eu também não conhecia, então achei muito legal esse case para ser compartilhado, porque a gente acha que é só lá nos Estados Unidos. Não, tem coisas aqui também que são feitas, né? E aí tu traz esse exemplo, que é um exemplo de experiência física, real, ali, né?
E aí a gente sai dessa experiência física e vai para a tecnologia, que é outra ferramenta muito usada hoje. Como que tu acha que a tecnologia está transformando o relacionamento entre empresa e cliente? Boa. Assim, de novo, né, o evento lá que foi tratado, se falou muito em tecnologia, obviamente, né, principalmente a inteligência artificial. A inteligência artificial, num primeiro momento, ela veio para otimizar a eficiência do varejo. Então, se tu for imaginar, a gente tem uma indústria, a gente tem um varejo no meio e o cliente final. Então, a tal da IA, ela vem para melhorar essa eficiência, consequentemente, melhorar as margens do varejista, que está cada vez mais espremida, né? O que está se falando agora é da inteligência artificial melhorar a experiência do consumidor. E aí, o mais louco, Totti, é que é o seguinte, o que falou lá, que agora é tendência e já virou tendência e as empresas vão ter que se preparar para isso, é o tal nos agentes de IA. Então, as empresas vão ter um agente para conseguir atender os consumidores. Então, vai atender o cliente pelo WhatsApp, que daí vai lá, vai entrar no estoque, vai captar o produto, vai ver qual é o plano de pagamento que ele quer fazer, já vai pegar o dado e já vai despachar o produto e vai entregar na casa do cliente. Ou seja, vai ter um agente. Nós vamos ser atendidos por agentes quando a gente for comprar. Por outro lado, nós, como clientes, vamos ter os nossos agentes, que vão ser as nossas secretárias de luxo. Sim. Já existe. Pega, Alexa, toca o som aí para mim, né? Alexa, qual é a temperatura de hoje? A Alexa é uma assistente nossa. A gente vai dizer assim, ó, Alexa, faz as compras do supermercado. A lista é a mesma da última vez. Ela já tem a lista, já tem o teu cartão de crédito, já sabe o teu endereço, ela vai fazer a compra e ela vai ser tua assistente e as compras vão chegar na tua casa no outro dia. Ou no mesmo dia. Então, vai ser a gente conversando com a gente. E aí, isso aí, cuidar pra gente não pirar, né? Sim. Mas muitas profissões, muitas tarefas, elas vão se reinventar. E a gente vai precisar ficar atento, porque o que está se falando hoje não é numa mudança nem numa transformação, é numa revolução. Assim como a internet foi, lá no marco, quando se iniciou uma internet, e assim como foi o mercado de telefonia móvel, tirando os orelhões, né, e tudo mais. Então, tu imagina, os técnicos dos orelhões que estavam acostumados a ir lá dar manutenção pro orelhão, quando veio o celular, o que eles passaram a fazer? Inclusive, saiu uma matéria na TV essa semana sobre os últimos orelhões que estavam sendo removidos no Brasil. Tu falou disso agora. Legal. E eu conectei. Hoje é um artigo de museu, né? Exato. E aí eles entrevistaram pessoas que naquela época foram as pessoas que instalaram os orelhões e eles pensando o quanto o mundo tinha mudado nesse ciclo e hoje tá tudo E é mais pouco fácil. tempo, né, Totti? Não é muito, né? É relativamente pouco tempo, né? E essa questão que tu trouxe do agente falando com o agente, o agente de IA no caso, né? Também saiu essa semana que, sei lá por que tiveram essa ideia, abriram uma rede social em que a inteligência artificial faz um perfil lá dentro e uma inteligência conversa com a outra. Humanos não podem conversar lá dentro. Humanos não podem entrar na rede social, né? Então a gente percebe aí loucura, né? O avanço que estamos indo. Mas mesmo com todo esse avanço, tu acha que o personagem, a figura, a persona do atendimento de loja física, a pessoa que atende o cliente, ainda é um dos agentes mais importantes do varejo? Boa pergunta. Eu acho que aí depende muito da proposta de valor do teu negócio. Então, não vou generalizar, mas se a proposta de valor do teu negócio é o calor humano, é o atendimento, tu não pode delegar isso para um robô. Agora, se a tua proposta de valor é outra, é preço, enfim, seja lá qual for, aí tem que pensar se, né, de fato, então... já teve movimentos, por exemplo, de lojistas, e tu pega uma Amazon da vida, já ouviu falar na Amazon Go, né? Amazon Go, tu vai lá, tu entra, não tem humano nenhum, tu pega o produto da prateleira e vai embora. O que aconteceu com a Amazon Go?
eles fecharam todas as lojas. Não deu certo. Então, é isso, sabe? Tem que tentar entender até que ponto a gente pode ir abrir mão. Ao mesmo tempo, aqueles mercadinhos de condomínio, que não tem ninguém atendendo, que a pessoa vai lá e pega o seu produto. Exato, funcionam super bem. Funciona super bem. Exato. Então, depende da tua proposta de valor. Para o condomínio, para esses mercadinhos de condomínio, a proposta é conveniência, justamente. Nem é o melhor preço, né? Porque tu vai lá, até tu tá disposto a pagar um pouquinho mais, porque tu não quer sair de casa e tal, e tá tudo certo. Então, depende da tua proposta de valor. Talvez o atendimento ele seja necessário ou não. Então, não dá para a gente generalizar, né? Falando em proposta de valor, já pegando o gancho da tua própria frase, e falando sobre o trabalho que tu vem fazendo justamente ajudando as pessoas a se desenvolverem, seja como líderes, enfim, como gestão. Fala um pouco sobre esse teu trabalho, onde as pessoas podem encontrar ou te encontrar e poder ter acesso a essas informações. Legal. Partiu muito, Totti, esse meu movimento de literalmente uma indignação minha, onde eu cansei de ver lojista correndo atrás do rabo, literalmente assim, escravo da própria empresa, trabalhando, chegando no final do mês, e cadê o dinheiro? Eu digo, nós não somos ONG para ficar trabalhando de graça? Nós precisamos ter lucro, né? Então, essa indignação de ver muito lojista, empresário, que não consegue muitas vezes nem tirar umas férias, não consegue desapegar do seu próprio negócio, porque ele realmente depende, o negócio depende do dono, cara, ele não é essa empresa que ele sonhou quando ele quis montar aquele negócio. Então, foi partindo dessa minha indignação que as coisas não precisam ser assim. Essas pessoas não precisam passar por isso. Então, o que eu resolvi fazer? Eu peguei tudo que eu já validei na Labs, em toda a minha experiência, tudo aquilo que eu já deu certo, que já foi validado, que a gente já, de fato, fez, coloquei isso num liquidificador, como se fosse, traduzi isso num método. Cara, é um passo a passo. Faz isso, não precisa reinventar a roda. Faz isso aqui porque eu já dei certo, já deu certo. Então, eu tento democratizar isso para esses lojistas. Então, eu não atendo grandes redes e atendo hoje redes bem pequenas e redes médias. Mas é uma consultoria que a pessoa te contrata presencial? É uma mentoria. Então, hoje eu tenho uma mentoria onde eu compartilho esse método e ajudo na implementação. São 5 pilares, que cada pilar daí tem a certa estrutura, tem todo... a gente traz ferramenta para ajudar o cara, tá tudo pifado, sabe? Você já aproveita esse background, essa experiência toda que tu já teve, justamente para acelerar o processo de crescimento desse lojista. Então eu digo que um sábio, ele aprende com os próprios erros, né? O cara tá tudo certo e eu acho que muitos de nós a gente aprende com os próprios erros. Mas um gênio mesmo, ele aprende com os erros dos outros. E a ideia é com que esses lojistas aprendam com aquilo que a gente já errou na prática e já botou muito dinheiro fora, contratando consultoria, contratando um monte de que não funciona, testando, errando, a gente já botou muito dinheiro fora. Eu acho que não precisava ser assim, sabe? Então, a gente vem ajudando esses lojistas aí e é muito grato, Totti, a gente poder, com um esforço relativamente mínimo meu, a gente agrega muito valor do outro lado, sabe? Sim, quando tu vê o resultado acontecendo. E eu tenho inúmeros prints, depoimentos do pessoal, Dreves, nossa, tu não tem noção, eu fiz aquilo que tu me falou e a minha venda aumentou em 30%, meu ticket médio subiu 45%, nossa, agora eu tô conseguindo ter mais tempo na minha empresa, sabe? Então isso para mim que é o que de fato paga a minha conta, sabe? É o que faz valer a pena todo o meu trabalho. E aí tem uma outra questão que é o teu trabalho na rede social, que é uma ferramenta, claro, que tu vai utilizar para que as pessoas entendam esse trabalho que tu faz, ou o que tu pode fazer pelas empresas também. Foi fácil virar esse influenciador, fazer vídeos e falar com a câmera? Não é fácil até hoje, né? Mas uma coisa que eu fico pensando, e eu acho que vale uma dica para quem está trabalhando com rede social e tudo mais, e foi algo que me destravou, eu vou compartilhar com vocês agora, que é o seguinte, tu não tem tanto conhecimento, Totti, que poderia ajudar tanta gente? Muito tu não tem uma informação que tu tem, porque tu leu, porque tu conseguiu me entrevistar, te trouxe, e que se a gente conseguir fazer essa informação chegar em mais pessoas, a gente não vai ajudar esse monte de gente?
que bacana poder ajudar essa galera, né? Então, pelo fato, quando tu não divulga aquela informação, tu tá sendo egoísta, Tati. Tu tá te privando e tu tá deixando o outro não se desenvolver porque tu não teve acesso a essa tua informação. Então, assim, nossa, quantas pessoas eu, né, poderia estar destravando e eu não tô. Então, acho que isso me ajudou a criar um pouco mais de coragem de expor um pouco, e a gente sabe, né, que sempre tem um hater, sempre tem alguém que vai criticar. O que eu vou fazer, né? Aquela pessoa, tá bom, eu só tô querendo ajudar, né? Eu tô divulgando, tô trazendo conteúdo, tô... Então, tá tudo certo, né? Que a pessoa expõe, não só se expõe, mas expõe as suas ideias em qualquer ambiente digital, você está sujeito ao positivo e aos haters. Não tem como escapar dos haters, né? A gente está chegando ao fim aqui do nosso papo e eu queria te fazer uma pergunta que, de novo, aproveitando esse gancho, que tu pode ajudar mais pessoas, como tu estava falando aqui há pouco tempo. Que conselho que tu daria para quem vai iniciar um negócio agora? Tá em casa lá e pensando assim, eu tô de repente a fim de empreender, tô pensando em sair lá do meu CLT e abrir o meu negócio, assim, qual é o primeiro conselho que tu daria para essa pessoa? Eu acho que assim, tem alguns conselhos que eu poderia dar, mas tu já ouviu falar no Ikigai? Ikigai é quando, Totti, tu consegue juntar 4 grandes vertentes, tá? Primeiro, eu vejo muitos negócios nascerem, mas eles não são a necessidade de nenhum problema. Aquilo foi porque simplesmente o cara teve uma ideia e aí o cara, vou montar um negócio em cima disso. Não, mas espera aí, tu tá resolvendo algum problema? Então, primeiro passo, tu vai resolver algum problema? Esse é o primeiro passo, né? Existe uma necessidade no mundo. Pô, beleza. Segundo ponto, tu ama fazer aquilo? Tu sabe fazer muito bem, ou melhor, tu ama fazer aquilo? Porque tu pode fazer muito bem, mas não amar, né? Então, tem que amar, tem que fazer aquilo como de graça, né? Tu ama fazer aquilo. Por exemplo, eu adoro dar palestra, amo dar palestra. Então, né? Legal. Então, o mundo precisa, ama fazer aquilo e tu sabe fazer muito bem, são 3 pontos, né? Sabe fazer muito bem, ama fazer e também o mundo precisa. E fecha com o 4º ponto. Tu consegue te monetizar com isso? Porque, usando o exemplo da palestra, eu não vou viver dando palestra a minha vida inteira, de graça, né? Eu dou por um tempo, mas se eu conseguir, né? O mundo precisa de conhecimento? Precisa. O mundo precisa... eu sei fazer bem? Acho que eu sei fazer bem. Eu gosto de dar palestra? Amo dar palestra. E se eu conseguir cobrar ainda? Perfeito. Isso é o propósito e eu acho que é isso que as pessoas precisam identificar na sua essência, né? Aquilo que elas se identificam, que realmente, mas principalmente partindo de uma necessidade do cliente e juntando algo que genuinamente ela gosta, que ela ama, que ela faz muito bem, e se ela ainda conseguir cobrar, porque a gente não vai fazer isso de graça pro resto da vida, né? Sim, e aí eu acho que... Faz todo sentido esse ciclo que tu foi apresentando aqui. É isso aí. E engraçado que tu vai falando isso e não se aplica só ao varejo ou quem quer empreender. Sem dúvida. A qualquer coisa. Claro, claro. Da profissão de qualquer pessoa, né? Se tu atende todos esses requisitos. E aí a gente, pegando também o último ponto dessa tua fala, que foi eu consigo me remunerar com isso, eu acredito que um dos principais desafios do varejo no Brasil, por questões de burocracia, questões de impostos, questões governamentais, seja o que dessa lista, hoje a remuneração talvez seja um dos maiores desafios, né? O lucro ou o resultado das empresas, né? Tu acredita, qual é o maior vilão do varejista hoje? Acho que o maior vilão é a má gestão. É a má gestão, porque a partir do momento que tu coloca a meta, tu coloca indicador e tu coloca orçamento, é como se tu olhasse para um DRE, que tu falou assim, como é que eu faço para aumentar meu lucro na Ultimania? Olha, tu tem a venda, tu tem o lucro bruto, tu tem as despesas. São 13 indicadores aqui só isso. Mas se tu bate a meta de venda, tu bate a meta de lucratividade aqui e não passa das despesas, não passa do teu teto, Totti, o resultado na Ultimania é uma consequência. Então, as empresas não têm indicadores, muitas vezes,
estratégicos que vão fazer ele mudar o número da última linha. Então, claro que não são só esses 3, né? Tem outros que tu pode trabalhar, mas é isso, sabe? É gestão. E tem muitos negócios que eles são muito bons, mas mal geridos. Então... E tem uma pergunta que eu gosto de fazer para os convidados aqui, que é o seguinte: se fizesse uma viagem no tempo hipotética e tu te encontrasse consigo mesmo com 18 anos de idade, o que tu falaria para si mesmo? Eu vou te dizer assim, ó, buscar informação mais e ler mais. Eu adquiri um hábito da leitura muito tarde, teoricamente. Hoje eu tenho 38 anos, eu já leio há bastante tempo, mas a partir do momento que tu começa a adquirir esse hábito da leitura, tu começa a te destacar perante a muita gente. E pouca gente tem esse hábito. E é uma forma riquíssima, barata, acessível para adquirir informação. Então, talvez, eu acho que começa a ler, começa a buscar informação. Hoje, né, tem informação gratuita em vários lugares. Ficar menos em rede social, fazendo coisas que não levam a lugar nenhum. Buscar conhecimento. Então, acho que essa é a dica que eu daria. Uma dica realmente muito importante. Quero te agradecer pelo teu tempo, por toda essa experiência e conhecimento que tu dividiu conosco aqui. Passou voando o tempo do programa. Já foi? Já foi. Já foi os 15 minutos? Não, é quase uma hora, na verdade, que a gente está aqui conversando. E quero te parabenizar também não só pelo legado que a Lebes traz e a importância econômica, social, enfim, tudo que essa empresa tem, mas como esse exemplo que tu está trazendo de coragem de eu vou fazer uma outra coisa, eu vou ajudar outras pessoas com o conhecimento que eu tenho, porque tem que ter muita coragem para isso. Parabéns. Obrigado. Não é fácil mesmo, mas aí linkando com o meu Ikigai, fez muito sentido naquele momento. Então, espero que inspire outras pessoas também, tenham coragem de seguir seus sonhos, seus propósitos, né? E, enfim, a gente vai ter um mundo muito melhor. Isso aí, tenho certeza que inspirou muita gente que está com muitas dúvidas aí. E a todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Eu espero que vocês tenham aprendido novos conceitos e estejam abrindo aí a mente para refletir sobre novos caminhos. Não percam os próximos programas, onde continuaremos a explorar ideias, teorias e projetos que fazem a diferença. E claro, tem que lembrar de nos seguir nas redes sociais. Afinal, o debate também acontece através delas. Até o próximo Open Insights.